Capítulo 6. Vale a pena carregar a nossa cruz? Antes de me encontrar com Jonas, marquei de sair com Amanda, porque eu estava muito confuso e precisava me distrair um pouco. Quando comentava sobre o rapaz, ela insistia que eu tomasse cuidado, porque ele iria me usar para se promover na música, me deixando para trás quando não precisasse mais de mim. Normalmente eu concordava com os conselhos dela, mas naquele dia eu não tinha certeza de quem estava com a razão. Por isso preferi não falar mais de Jonas e aproveitar aquela tarde. Por fim, cheguei ao estúdio na hora combinada e Jonas já estava lá me esperando com sua guitarra nos ombros e uma Bíblia nas mãos. Hoje não tem culto, Jonas. Onde é que você vai com isso? Perguntei sarcasticamente. Com um sorriso tímido, Jonas respondeu. Eu não uso a Bíblia somente nos cultos. Uso todos os dias. Inclusive eu vou usar hoje na nossa reunião. Tudo bem, pastor. Então por onde vamos começar? Questionei enquanto nos acomodávamos ali no estúdio. Vamos começar pelo início de tudo, pelo maior símbolo do cristianismo, a cruz. Jonas apontou para um pingente em seu pescoço, como um formato de cruz. Por mim, tudo bem. Conheço várias músicas que falam sobre a cruz. Que tal essa aqui, ó? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cantei ainda em um tom sarcástico. Muito bom, Marcos. Adorei seu exemplo. Será ótimo para a gente começar, respondeu Jonas amigavelmente. Então ele continuou. A cruz é a principal razão da existência do cristianismo e, aliás, a razão pelo qual estamos aqui hoje. Foi na cruz que Jesus Cristo foi crucificado e morto pelos nossos pecados. Fez-se maldito por nós, castigo esse que nos trouxe paz. Hoje somos livres do pecado graças à morte de Jesus na cruz e à sua ressurreição. Bom, até o momento, nenhuma novidade, mas continue, interrompi. Muitos acreditam e querem viver esse perdão conquistado na cruz por Jesus. No entanto, existe um outro fato importante sobre a cruz que muitos não conhecem, ou até conhecem, mas não conseguem viver. E qual seria? Não me lembro de outro, perguntei curioso. Jonas então abriu a Bíblia e leu o seguinte. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Realmente eu não me lembrava desse versículo, mas o que quer dizer com isso? Ouça, Marcos, Jesus quis dizer que cada um de nós tem uma cruz para carregar. Tá, e você pode ser mais claro? Eu estava confuso. O primeiro passo para uma vida cristã é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A cruz não foi o fim da história, mas o início. Sem a cruz, não haveria morte, ressurreição, glória, perdão, justificação. Sem a cruz, não há evangelho. Assim como é impossível tocar uma guitarra sem cordas ou tocar bateria sem baquetas, é impossível ser cristão e seguir a Jesus Cristo sem carregar a sua cruz. Olha, sua filosofia é realmente muito bonita, Jonas, mas vamos direto ao assunto. Como é que eu faço para carregar minha cruz na vida real? Para entender melhor, precisamos navegar na história. Quando Jesus falou essas palavras, ninguém sabia que ele seria crucificado. Contudo, é necessário compreender o que ele quis dizer para aquelas pessoas e qual foi o impacto dessa declaração naquela época. Vamos lá, sou todo ouvidos, pastor. Ironizei. A morte por crucificação foi criada pelos persas décadas antes de Cristo, mas foram os romanos que a aperfeiçoaram. A crucificação era o maior e mais cruel castigo, e a cruz era sinônimo de morte naquela época. A morte por crucificação era decretada aos inimigos do Estado, ou seja, rebeldes, criminosos ou qualquer pessoa que ameaçasse o Império Romano, o mais poderoso na época. O condenado deveria carregar sobre os ombros, até o local da crucificação, uma cruz de madeira. Na verdade, apenas um travessão, geralmente amarrado aos braços, que pesava entre 35 a 50 quilos. Tudo isso após ser cruelmente flagelado pelos soldados romanos. Junto com a cruz, uma pessoa levava à frente do condenado uma placa de madeira com o nome do crucificado e o seu crime.
Às vezes, a placa era pendurada no pescoço do condenado. A cruz deveria ser carregada por alguns quilômetros, desde o local da condenação até onde ocorreria a crucificação, geralmente fora dos portões da cidade, num vale chamado Calvário. Em hebraico, chamava-se Gólgota, ou lugar da caveira. A morte por crucificação era um meio de intimidação para todos aqueles que ousassem desafiar o Império Romano. Jonas continuou me explicando que quando chegava ao local da crucificação, o condenado era erguido até o topo de uma estaca, que muitas vezes já estava fincado ao chão. Em alguns casos, o condenado era amarrado pelos pés e pelos braços. Em outros, era pregado à cruz pelo calcanhar e pelas mãos ou pulsos. Quando pregada na cruz, a pessoa era abandonada sozinha ao relento até sua morte, que poderia durar até 4 dias. Se os soldados quisessem acelerar a morte, quebravam as pernas dos condenados, os quais não poderiam suportar o peso do corpo e morriam por asfixia. Estudos recentes afirmam que um condenado por crucificação geralmente morria de parada cardíaca ou respiratória, ambas causadas pela falta de oxigênio no sangue e no cérebro, além da dificuldade de circulação do sangue no corpo devido a possíveis hemorragias na região do tórax. Normalmente não havia sepultamento, pois o corpo servia de alimento aos urubus e animais selvagens por alguns dias. Antes de recolher os corpos da cruz, costumava-se furar o dorso do condenado com uma lança para se certificar de que ele estava realmente morto. A crucificação era comum naquela época, e Jesus possivelmente cresceu vendo milhares de pessoas sendo crucificadas. Era um espetáculo frequente, iniciado por trombetas tocadas pelos romanos, a fim de anunciar o evento. Aqueles que se reuniam para assistir zombavam ou até mesmo jogavam objetos contra o condenado. Quando Jesus começou seu ministério e se transformou em uma pessoa pública, tornou-se também uma ameaça ao Império Romano, ao dizer ser o Messias libertador. As autoridades não aceitavam a ideia de alguém falar sobre outro rei além do que conheciam. Assim, Jesus foi perseguido e visto como um rebelde, alguém que tirava a paz de Israel e que poderia liderar uma grande rebelião. Logo, Jesus foi condenado, flagelado com muita crueldade e teve de carregar sua cruz até o Calvário, não suportando seu peso por todo o percurso devido a muitos ferimentos. Ele caiu com a cruz por 3 vezes e ela teve que ser carregada por um sirimeu chamado Simeão. A placa descrita com seu nome e a sua acusação foi pregada na cruz acima da sua cabeça e nela estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Como estava próximo da Páscoa, as autoridades queriam acabar com o espetáculo da crucificação quanto antes para os corpos não ficarem ali expostos durante a festa. Desta forma, os soldados foram ordenados a quebrar as pernas dos condenados. Quando chegou a vez de Jesus, porém, viram que ele já estava morto, então não foi necessário quebrar-lhes as pernas. No entanto, furaram seu dorso para se certificarem da sua morte. Estas coisas, é claro, que aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados e também em outro lugar que diz: olharão para aquele que transpassarem. Somente após a permissão de Pilatos, solicitada por um discípulo de Arimateia chamado José, é que o corpo de Jesus pôde ser retirado da cruz para ser sepultado. Jonas finalizou, concluindo que a cruz era sinônimo de vergonha, sofrimento e principalmente morte. Até hoje, a cruz é utilizada para representar a morte. Muito interessante. Então, Jesus queria dizer que para segui-lo era necessário que as pessoas fossem crucificadas assim como ele foi? Questionei confuso. Lembre-se, Marcos, de que ninguém sabia que Jesus iria morrer na cruz quando ele disse essas palavras. Mas o que ele quis dizer então? Marcos, vamos ver na história em quais situações Jesus mencionou o ato de carregar a cruz. Em certa ocasião, Jesus recrutou seus apóstolos e os ensinou como deveriam evangelizar. Durante a explicação, ele assustou seus discípulos, dizendo que não tinha vindo para trazer paz à terra, mas sim a espada. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra.
Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Mateus 10, 34 ao 39. Fiquei pensando em suas palavras, até que Jonas continuou. Em outra ocasião, Jesus explicou aos seus discípulos que ele deveria ser crucificado até a morte, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro repreendeu, dizendo que isso não iria acontecer, e foi surpreendido com as seguintes palavras: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 24 ao 26. É mais ou menos assim. Eu interrompi. O pastor diz para sua ovelha que, se ela quiser ser membro da sua igreja, deveria pegar um revólver e dar um tiro na cabeça? Jonas sorriu e continuou. Mais ou menos isso, Marcos. Vou tentar resumir as palavras de Jesus. Para ser um verdadeiro cristão, devemos amar Jesus mais do que qualquer outra coisa, tendo que renunciar nossa vida para que outros possam viver. Isso significa dizer não para as nossas vontades, desejos, prazeres, sonhos, ou seja, morrer todos os dias para os nossos pecados, mesmo que isso nos traga vergonha, humilhação, sofrimento, dor ou nos custe a vida. Existe uma cruz com o nosso nome nos esperando e cada um de nós deve carregá-la no dia a dia. Desde criança eu vi a cruz como um símbolo de penar, ou seja, qualquer tipo de sofrimento pessoal seria uma cruz que teríamos de carregar. Eu via acidentes, tragédias, doenças, enfermidades ou problemas de relacionamento como uma cruz para carregar. Assim ela seria algo que não poderíamos evitar e que Deus permitia que nos acontecesse. Carregar a cruz seria suportar os sofrimentos e as tragédias que nos sobreviessem sem reclamar. No entanto, analisando tudo o que foi dito, chegou à conclusão de que eu estava errado esse tempo todo. Na verdade, a cruz não é aquilo que Deus põe sobre nós para carregarmos ou algo que nos acontece e que não podemos evitar. Na verdade, ela é algo que escolhemos carregar deliberadamente. Podemos escolher aceitar a cruz ou não. Ainda confuso, questionei. Mas por que Jesus disse que temos que carregar a cruz para segui-lo? O que ele quis dizer com isso, mas na vida real? Jesus quis dizer que, para ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, ou seja, negar as vontades e os desejos que nos afastam de Deus, mesmo que nos custe dor, sofrimento ou até mesmo a morte. Quando Jonas terminou, ouvimos alguém batendo na porta. Olhei para o relógio e já estava na hora do ensaio. Nossos músicos haviam chegado. O tempo passara tão depressa que nem percebemos. Ensaiamos e fui para casa mais confuso do que antes. Como é que eu iria dizer não àquilo que me trazia prazer e me fazia bem? Não fazia nenhum sentido. Eu tinha muitas coisas para abandonar, mas não estava nem um pouco preparado para isso. Afinal, essa cruz é muito pesada para eu carregar. Será que, para ser igual a Jonas e ser usado por Deus, eu teria mesmo que fazer tudo isso? Será que valeria a pena? Vale a pena sofrer tanto assim sem receber nada em troca? Vale a pena deixar de desfrutar dos prazeres que o mundo nos oferece para seguir a Jesus? Não, infelizmente, ainda não tenho resposta para essas perguntas, mas buscá-las se tornou um objetivo de vida. Já em casa, ainda muito ansioso, liguei para Jonas. Me desculpa, Jonas, mas ainda tenho algumas dúvidas com relação ao fato de ter que carregar minha cruz, sabe? Embora a sua explicação tenha sido excelente. Marcos,
Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Por que você é cristão? Confesso que naquele momento fiquei sem saber o que dizer. Bom, nunca ninguém havia me perguntado isso antes. Na verdade, jamais parei para pensar nisso. Respondi encabulado, querendo fugir da questão. Você ainda não me respondeu. Por que não Buda, Maomé, São Jorge ou Virgem Maria? Por que escolheu Jesus? O tom da voz de Jonas era sério. Depois de alguns segundos de silêncio, e por eu não saber o que responder, acusei. Você também não respondeu minha pergunta sobre a cruz. Marcos, você nunca entenderá a mensagem da cruz sem antes saber qual é a sua real motivação para ser cristão e seguir a Cristo. Quando descobrir o que motiva a cantar sobre alguém que você não conhece e com quem nunca teve um contato real, certamente entenderá a mensagem da cruz. Vale a pena seguir alguém que não conhece ou ao menos sabe se realmente existe? Pense nisso e falaremos amanhã. Jonas finalizou a conversa e desligou. Fiquei muito frustrado por não conseguir segurá-lo na linha, mas também eu não sabia o que responder e tive que desligar. O que de fato me levou a seguir Jesus? Será que ele realmente existiu? De fato, não conheço a pessoa sobre quem canto.